Cumprimento a todos, a vocês que estão aí assistindo pela live, que Deus possa abençoar a sua vida através dessa palavra nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8, 20. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este trecho aqui, ele já diz uma coisa bem clara. Podemos nos assentar, irmãos? Aqui ele diz que sabemos, nós sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E muitas vezes nós não entendemos, às vezes passamos por grandes tribulações, por vários problemas nas nossas vidas, mas nós não entendemos. Então hoje eu quero falar nessa noite sobre o poder através da oração, incluindo esse versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já tinha dito aqui no outro dia, que eu ministrei um estudo aqui, que a melhor ação que nós podemos endereçar a Deus é a nossa própria vida no altar da oração. Devemos orar, irmãos, devemos orar, igreja. Nós estamos numa jornada de oração aqui na nossa igreja, 40 dias de oração e jejum, porque a igreja precisa se levantar em oração, precisa clamar a Deus em oração, por tudo que está nos acontecendo, porque eu aprendi que se a oração não resolver, nada resolve. E muitas vezes a gente está enfrentando problema, está passando por tribulações, porque nós não oramos. E a oração, como o pastor já nos disse aqui, é um diálogo, é uma conversa com Deus, é contar para Jesus aonde é a nossa dor. Um cristão maduro, um cristão verdadeiro, ele não tem uma vida sem oração. Ele não consegue viver sem orar. E muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, a nossa energia. Às vezes a gente passa um dia inteiro com lutas, tribulações, porque a gente não ora. Às vezes a gente pede às pessoas, ora por mim, vocês oram, eu crente, vocês oram, ora por mim. Por que eu estou falando tanto de oração? Porque eu sou um exemplo vivo do poder da oração, do poder de Deus através da oração da igreja, através da oração dos irmãos. Então, vida cristã, irmãos, é um campo de batalha. Obrigada. É um campo de batalha e nós precisamos nos preparar para essa batalha. E Efésios 6,11 diz que revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do inimigo. Todos os dias o inimigo nos prepara cilada. Todos os dias nós temos lutas, tribulações. Então nós precisamos nos preparar para a batalha. Como que uma pessoa vai para uma guerra se ele não prepara? Se ele não tem uma preparação física? E nós, como os cristãos, temos que ter uma preparação espiritual para as nossas vidas. Nos preparar para a guerra, porque a vida cristã é uma guerra, é uma batalha. E essa batalha só é vencida através da oração. Quando a gente não ora, a gente não vence. Nós ficamos paralisados e o inimigo vence essa batalha, porque a oração é que faz nós caminharmos na presença do Senhor. E é na oração também que nós reconhecemos, irmãos, o nosso estado total de dependência de Deus. Nós vemos que nós não podemos nada se não for o Senhor. É na oração que nós somos habilitados para a guerra, para guerrear. Então, nós devemos crer na eficácia da oração, porque o poder de Deus se manifesta através da oração. E é através da oração que Deus muda as circunstâncias. E nós devemos orar para que as circunstâncias das nossas vidas venham a ser mudadas. Quantas lutas às vezes estamos passando em nossos lares, com os esposos, com os filhos, quantas aflições, quantas angústias, quantas enfermidades, quantas tristezas, mediante a essa pandemia que assolou a humanidade.
Quantas pessoas estão frias espiritualmente, estão fracas, estão desanimadas, estão desviadas, porque não tem uma vida de oração. Ah, mas oração é muito difícil. Oração é conversar com Deus. Você pode conversar com Deus andando no seu carro, no seu trabalho. Conversa, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele resolve o seu problema, Ele está com você. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos desamparados, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E houve um tempo em minha vida, há 20 anos, onde eu fui diagnosticada com um câncer, como o Fabiano disse, um câncer maligno. Eu fui desenganada pela medicina. Os médicos chamou a minha mãe, chamou a minha família e disse que não tem solução mais para o problema da sua filha. Então a minha mãe disse para o médico, qual a porcentagem de vida dela? Ele diz, olha, já que a senhora está pedindo a porcentagem, eu dou 5% de chance de vida. Eu estava com um linfoma, um dos piores tipos de câncer que tenho, um câncer muito agressivo, que quando ele entra no organismo, ele se enraiza em todos os seus órgãos. Eu estava com câncer de 13 quilos na minha área abdominal. Agora vocês começam a imaginar o que é 13 quilos. E na época o médico até brincou, ele disse, são 2 sacolas de arroz e 3 quilos de feijão que está dentro de você. E nós não sabemos como vamos fazer, porque e não disse isso para mim, disse para minha mãe, pela medicina ela está desenganada, nós não podemos fazer mais nada, porque o câncer, a metástase já lastrou, ela já se instalou em todos os seus órgãos, mas eu fazia parte naquela época de uma igreja de oração, é por isso que eu falei muito na oração, porque nós somos frutos de oração. Nós somos gerados através da oração. Nós cremos no poder e na eficácia da oração. Não é só falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem, contemplam. Hoje a minha fé é mais viva, porque eu creio no poder da oração. Uma pessoa que estava desenganada pela medicina, com 13 quilos de metástase para o seu organismo inteiro, não tinha mais solução para a minha vida. Por que é importante, irmãos, a igreja se unir para orar? A minha igreja, o Tabernáculo de Lajinho, meu pastor José Manel, um homem de oração, convocou a igreja para orar. O líder da nossa mocidade convocou a mocidade para orar. A igreja se pôs em oração pela minha vida. E quando a igreja ora, quando nos unimos em oração, o Senhor é misericordioso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para mim estar aqui nesta noite, contando a vocês o meu testemunho, contando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não fui curada porque eu sou merecedora, é pela graça de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus, e o meu tempo não tinha chegado naquela época, porque Deus tinha coisas para fazer na minha vida, porque durante o período que eu passei naquele hospital, porque todas as coisas cooperam, estava tudo cooperando, tinha pessoas desviadas, tinha pessoas desenganadas pela medicina naquele hospital, eu com a barriga enorme de 13 quilos, eu andava por aquele hospital ministrando a palavra de Deus, e vidas foram salvas, vidas foram alcançadas através do poder da oração. Muitas pessoas ficavam com pena de mim, ficavam com dó, dizendo como que essa moça com aquela barriga enorme, toda inchada, tem coragem de dizer que crê no Deus do impossível, que ela vai ser curada. A minha amiga do meu quarto, a paciente que estava comigo, o câncer dela era bem menos agressivo do que o meu. Um dia eu cheguei no quarto, cadê ela? Morreu. O médico disse, ela não resistiu. Eu disse, meu Deus, se o dela é menos agressivo do que o meu, ela morreu, eu vou morrer também. E naquele dia eu entrei para dentro do banheiro daquele hospital e comecei a orar, a clamar a Deus, Senhor, se for a tua vontade, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida através dessa enfermidade, porque em tudo, irmãos, Deus tem um propósito. Às vezes você não entende por que você está passando por essa tribulação. Às vezes você não entende por que você está passando por essa luta terrível que você não consegue vencer. Mas lá na frente você vai entender que em tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Deus na minha vida
era permitir aquela enfermidade, para que eu estivesse naquele hospital, para levar a palavra dele às vidas que estavam ali e precisavam ser alcançadas através da oração. Eu orei com várias pessoas, e muitas pessoas ali foram curadas, vidas foram transformadas. E eu disse com Deus naquele banheiro: Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor tem planos na minha vida, que eu venha ser curada. E em lágrimas eu saí de dentro daquele banheiro. Na porta do meu quarto tinha um telefone. E quando eu saí, aquele telefone tocou. E eu atendi. Antes mesmo que eu dissesse alô, uma amiga e irmã minha, lá de Lajinha, a Cleide, ela disse para mim naquele dia, eu nem disse alô, irmãos. Ela disse: Simone, eu sei que é você que atendeu esse telefone, mas o Senhor manda te dizer nessa noite: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E cantou essa canção para mim. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E ali eu comecei a chorar, ali eu fui abaixando, comecei a chorar. Os médicos chegaram até mim e disseram: não precisa de chorar, nós vamos ver o seu caso, nós vamos ver o que nós podemos fazer por você. Não fique assim. Eu disse: não, eu não estou triste, muito pelo contrário, eu ouvi a voz de Deus no meu coração, e eu sei que vai dar tudo certo, porque Deus está comigo. O Senhor não desampara aquele que busca, não pelas minhas orações. Por isso que é bom, irmãos, nós termos amigos de oração, irmãos de oração, porque quando você está enfrentando uma enfermidade, quando você está passando por problema, muitas vezes você não consegue nem orar. Aí o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis por você. Aí Deus levanta intercessores para clamar pela sua vida. E foi isso que o Senhor fez naquela época. O Senhor levantou uma igreja, uma mocidade. A Suzy, minha mãe, ia para o monte clamar ao Senhor. Era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E o Senhor se compadeceu. O Senhor teve misericórdia. A minha família orando ao Senhor. Um dia minha mãe disse: Senhor, eu não abro mão da minha filha. E o Senhor deu a ela uma palavra: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né? Que muitas das tribulações da vida dele foi para o crescimento do reino. Porque às vezes você está sofrendo, você não entende, você começa a questionar com Deus: por que eu estou passando por isso? Não devemos questionar, não devemos reclamar e nem murmurar. Nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que faz acontecer. Aonde a medicina diz que não tem mais jeito, o Senhor vem e opera o milagre na sua vida, não porque somos merecedores, mas pela graça e misericórdia de Deus, porque em Deus tem um propósito a realizar nas nossas vidas. Então, eu saí daquele dia, daquele banheiro, eu ouvi essa palavra, e em seguida os médicos já vieram me dar uma notícia: olha, nós vamos fazer a sua cirurgia amanhã. E eles não estavam sabendo, já tinha 40 dias que eu estava internada naquele hospital, os médicos não sabiam mais o que fazer, como que ia realizar. Imagine uma paciente com uma barriga de 13 quilos, toda inchada. Eu estava muito magra, eu estava muito debilitada, porque aquele tumor estava sugando todas as minhas energias, eu estava muito fraca. A minha mãe estava indo lá para me visitar, a minha família, as irmãs de oração, eu passava alguma coisa no rosto. Eu não queria mostrar que eu estava tão debilitada daquele jeito, mas eu estava. E um dia eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me levar, eu estou preparada, mas a minha vida está nas tuas mãos. Aí os médicos marcaram a minha cirurgia, mas já disseram para minha irmã Adriana, que na época estava comigo lá, acompanhando tudo de perto. A Adriana e a Eleuzinha estavam lá me acompanhando em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. E todo paciente da minha cidade que ia para Belo Horizonte, ou ele voltava morto ou aleijado naquela época. Era caso de final de vida mesmo. E eu estava muito apreensiva, estava angustiada. Aí o médico falou para minha irmã, falou: ó, Adriana, nós vamos fazer a cirurgia amanhã, mas já pode reservar o Hospital Mário Pena, que é de câncer terminal, que ela vai precisar de fazer umas quimioterapia, porque o estado dela vai ser paliativo. Vai ser só porque nós vamos tentar tirar essa metástase que já enraizou em todo o seu organismo. E ali minha irmã começou a chorar. A Adriana estava presenciando
todo o meu sofrimento, 40 dias dentro de um hospital, naquele sofrimento, naquela angústia. Eu estou resumindo aqui, porque tem detalhes minuciosos, tem muita coisa, muita mão de Deus ali, muita oração, muita perseverança, muito jejum, muita intercessão ao meu favor. E minha irmã começou a chorar e ligou para minha mãe. E meu pastor colocou a igreja em oração. Vamos continuar, nós queremos ela aqui, ela vai dar o testemunho aqui, ela não vai morrer. E já estava desenganada mesmo, não tinha jeito. O médico disse, venha se despedir. Marcou a cirurgia, fui fazer a minha cirurgia. E os médicos estavam atemorizados. Foram mais de 15 médicos que estavam na sala de cirurgia. Depois eu fiquei sabendo de tudo. Eles me abriram e um dos médicos disse, pode fechar, porque não tem mais jeito. Mas na hora da minha oração, a igreja estava de joelho. A igreja estava orando e o outro médico disse, não, espera aí, não precisa fechar. Vamos continuar a cirurgia. E ali eles começaram, irmãos, a tirar aquela metástase. E eles não estavam encontrando os meus órgãos. Então, na cabeça deles, ou pelos exames que eles tinham feito, estava tudo enraizado. E como que ia ter órgão para doar? Precisava, se tirasse, se grudasse no coração, tinha que tirar o coração. Se grudasse no fígado, tinha que tirar o fígado. Não tinha jeito mais para mim. Eles começaram a mexer. Então, eles notaram que não estava enraizada, que começou a balançar lá dentro. A mão de Deus agindo na minha vida. Aquela metástase, aquela coisa amarela, como diziam os médicos, tipo uma banha de galinha amarela, começou a se movimentar, não estava grudada nos órgãos. Ela grudou somente no meu ovário esquerdo e teve que ser retirado o meu ovário esquerdo, o outro ovário ficou. Eles foram tirando, limpando. E quando eles tiraram, eles começaram a trazer os órgãos para frente, a trazer os órgãos para os seus devidos lugares, porque aquela massa tinha empurrado todos os meus órgãos para as minhas costas. E eles ficaram impressionados com aquilo, mas não ficaram ainda satisfeitos. E quando terminaram a cirurgia, eu fiquei no CTI, UTI, e eles disseram para minha irmã, olha, nós fizemos tudo o que a gente podia fazer, mas não vai ter jeito, porque foi uma cirurgia muito difícil e desgastante. Então, vocês ficam preparados para o pior. E a igreja em oração, os irmãos em oração. A minha mãe não abriu mão da minha vida. Ela disse, Senhor, eu não abro mão da minha vida. Porque Deus ainda tinha propósito na minha vida. Porque se eu tivesse morrido também, porque morte para o cristão é vida, não é, irmãos? Nós devemos estar preparados. Se a gente morrer, é mudar de endereço. Ali eles fizeram aquela cirurgia. Quando eu estava voltando da anestesia, a minha irmã entrou no quarto. E quando ela entrou, ela foi segurar na minha mão. Eu tive uma parada respiratória, fui perdendo o sentido, fui desmaiando. Os médicos disseram, é isso mesmo. Nós já estávamos esperando isso. Ela não vai resistir. Eu resisti. E para resumir, dentro de uma semana eu já tive alta. Mas aquele médico disse que eu precisava de fazer essa quimioterapia. Eu fiz apenas uma quimioterapia. E o último dia que eu fui fazer a quimioterapia, o médico disse, olha, você não precisa de fazer quimioterapia, eu não estou entendendo o que aconteceu. Não ficou nada, você está curada, você está limpa, não ficou resto de nada dentro de você. Você foi curada desse câncer. E nós não estamos entendendo. Tanto de gente que teve no meu quarto no outro dia, para me conhecer, para saber o que tinha acontecido. E ali os meus órgãos foram voltando para o lugar. Eu fiquei com 47 quilos naquela época. Fiquei magérrima. Fiquei seca, porque eu estava muito magrinha e com aquela barriga enorme. E quando foi tirada, eu fiquei muito sequinha. Até hoje eu sou um pouco corcunda ainda, porque eu fiquei muito tempo andando assim, porque foi um corte muito grande na minha vida, na minha barriga. E eu trago as marcas do milagre de Deus na minha vida hoje. Eu tenho orgulho das marcas que eu tenho, da cirurgia, porque o Senhor foi fiel na minha vida. O Senhor foi fiel. E por que eu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Eu estava na mocidade, irmãos. Eu era serva de Deus. Eu era vice-presidente dos jovens. Eu fazia parte de uma mocidade que orava, que buscava, que ia para os montes, que clamava a Deus. Eu tinha mais vigor naquela época, né? Era nova. E por que aquela enfermidade me acometeu? Eu poderia ter questionado com Deus, mas em momento algum eu questionei o porquê daquilo.
porque dentro de mim eu sabia que Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era salvar a minha irmã Adriana, porque naquela época ela estava nas drogas, naquela época ela estava perdida, e se não fosse através dessa enfermidade, ela não teria voltado para Jesus, e hoje ela dorme no Senhor, porque o Senhor ia levar, o Senhor preparou, o Senhor resgatou a vida dela do mundo das drogas, do mundo da perdição, através dessa enfermidade. Quando eu tive alta daquele hospital, ela disse: o quê? Eu vou voltar para Lajinha, eu vou voltar para Jesus, porque o que eu vi Deus fazer na sua vida, eu vou voltar para a igreja. É uma moça linda, estava no mundo das drogas, estava totalmente perdida lá em Belo Horizonte, cantando naquelas bandas, a minha mãe orando, intercedendo, e muitas pessoas diziam: não tem jeito para a Adriana. Mas Deus usou a minha vida, e através dessa enfermidade, o Senhor resgatou a vida dela. Hoje ela descansa salva no Senhor, porque Deus tem um propósito. Então não questione com Deus, saiba que em tudo Deus tem um propósito, e Deus está no controle de todas as coisas. E vamos orar, irmãos, vamos, igreja, orar pela nossa nação, pelo nosso planeta, por essa Covid, pela política, por essas pessoas que perderam seus entes queridos. Vamos ajudar o nosso pastor, vamos estar aqui na igreja clamando ao Senhor. É difícil, o inimigo coloca barreiras, cansaço, o inimigo não quer que você se una ao seu irmão em oração, porque quando nós estamos unidos em oração, é uma intercessão dos irmãos da igreja. E todos os casos da Bíblia, todos os grandes eventos, acontecimentos da Bíblia foram através da oração. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor venha trazer consciência que nós devemos buscar ao Senhor, que nós devemos clamar ao Senhor em todo o tempo, em saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês entendam que Deus é o Deus de milagre. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e se Ele quiser, porque em tudo Ele tem um propósito. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus tem um propósito em tudo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois, a minha irmã Adriana Elias, ela se converteu a Cristo. Aliás, Cristo a converteu. Se tornou uma cantora gospel. Chegou a gravar 2 CDs. Mas aprove o Senhor no dia 18 de setembro de 2010, recolher a minha irmã. Ela sofreu um acidente de carro, partiu, mudou de endereço e hoje ela dorme no Senhor. E nós louvamos a Deus por aquilo que Deus fez na vida da Simone. Na época foi um momento muito difícil para minha família. A gente chegou a pensar, a imaginar, trabalhar com a possibilidade da morte dela. Mas o Senhor Deus ouviu as nossas orações e a curou. E hoje ela está aqui para a glória de Deus. Esqueceu de falar, né? Casada com o Sandro. O Sandro é um irmão bastante dedicado aqui também na obra de Deus. Está orando todos os dias com a gente. E louvamos o Senhor. Então, para você que está aqui, irmão, e para você que está aí na sua casa, o nosso Deus, Ele é o Deus de milagres. Não existe, a palavra impossível não existe no dicionário, no vocabulário do nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível, conforme está em Lucas capítulo 1, versículo 37. E nós queremos, diante dessa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, diante desse testemunho, conforme pregamos domingo também, Deus pode mudar a sua situação, como também Ele pode te dar poder, capacitar para você enfrentar as suas dificuldades, assim como Ele fez com Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e ele orou, e Deus não removeu, não tirou aquele espinho da carne de Paulo, mas Deus deu a Paulo o poder, a capacidade para enfrentar aquela dificuldade. E Deus disse a Paulo:
o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. No caso da Simone, Deus tirou o espinho na carne dela. No caso, o câncer, Deus a curou, Deus a restaurou. E sempre que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, mesmo depois da cirurgia, ela tem que fazer um tratamento por alguns anos, não é isso? Parece que é 5 anos, ou mais ou pouco, enfim, entre 5, aproximadamente 5 anos, a pessoa tem que fazer um tratamento. E a Simone nunca mais fez tratamento. Isso há quase 20 anos atrás, foi em 97, né? Então mais de 20 anos, 23 anos atrás. Então você que está aqui, meu irmão, e você que está aí na sua casa, participando do culto, eu vi que a gente tinha um número considerável, né? A gente estava aí entre 30 a 40 pessoas assistindo o culto pelo Facebook, fora as pessoas que estão participando por aquelas, como é que fala? Aquilo que o Samuel faz, abre salas, né? Enfim, vamos nos colocar em pé. Você que veio aqui hoje, nosso Deus, Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Os homens mudam, mas o Deus da palavra não muda. E a palavra de Deus também não muda. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Então nessa noite, oh Deus, pode te curar, realizar um milagre na sua vida, como também Ele pode te dar capacidade, poder para enfrentar as suas dificuldades. Oremos. Apresenta a Deus a sua dificuldade, a sua necessidade. Fala para Deus aquilo que você precisa. Fala para Deus aquilo que você necessita. E eu vou orar por você. Nós vamos orar por você, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Tu és o Deus que curou a minha irmã Simone, Senhor, há mais de 20 anos atrás, de uma doença incurável. Estou vendo aqui, Senhor, o presbítero Denilson, que também foi curado de um câncer, Pai. O mesmo Deus que curou a minha irmã, que curou o Denilson, Ele pode te curar nessa noite. Como também pode te capacitar, te revestir de poder, para você enfrentar todas as suas dificuldades. Assim como Deus capacitou Paulo, capacitou Jesus para enfrentar o seu Calvário, Ele pode te capacitar. Senhor, se porventura é a tua vontade, cura nesta noite, liberta aqueles irmãos que estão participando pelo Facebook, Senhor. Se porventura é a tua vontade, cura esses irmãos, liberta, restaura, renova. Senhor, vem abençoar o teu povo nessa noite, vem abençoar todos aqueles que estão participando, Senhor, deste culto, seja aqui na igreja, como também seja através do Facebook, Senhor. Nós oramos, Senhor, e te pedimos a tua bênção para o teu povo, Senhor. Aqueles que vão participar pelo YouTube depois, Senhor, nós oramos, Senhor, e te pedimos a tua bênção, Senhor. Tua palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, opera milagres, Senhor, cura, liberta, restaura, renova, abençoa cada vida, cada família, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, amém. Pois prazer maior
Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos que participaram conosco através do Facebook. O diácono JJ, eu estive dando uma olhadinha ali agora, ele também deu testemunho da cura da irmã Rosana, da diaconisa Rosana. Creio que aproximadamente 6 meses atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela recebeu um diagnóstico de câncer. E Deus nos deu a oportunidade de ir à casa dela, orar com ela. E quando eu estava orando com ela, eu ouvi a voz de Deus. O Senhor falou ao meu coração, e o Senhor me disse: fala para ela, Fabiano, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. E eu disse para ela: olha, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E abri o texto bíblico, aquele texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, me parece que é Evangelho de João capítulo 11, versículo 4. E quando eu falei, ó, essa é a palavra que Deus me deu para a irmã, e para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, a irmã Rosana foi curada de uma forma assim, um milagre mesmo, né? Como também o Denilson, que está aqui, o presbítero Denilson, ele também foi desenganado pela medicina, também foi curado de câncer. Aqui na igreja a gente tem a irmã Cláudia também, ela vai dar o testemunho dela. Ela foi curada do vírus do HIV. Ela deu testemunho recentemente no Adorando em Casa, um milagre mesmo. Ela tem todos os exames e Deus fez um milagre muito grande. E outras pessoas aqui que foram curadas também, né? Nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Vi ali a minha irmã participando conosco também, a Flávia Elias, a Flavinha, e as crianças também estão participando. A Adriane, Deus te abençoe, Adriane. Alice e também o Arthur estão participando do culto. Enfim, todos que estão participando, que participaram conosco, que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês rica e abundantemente. Presbítero Samuel, muito obrigado, ficou nos bastidores, ele fez uma cirurgia recentemente de hérnia, ele está se recuperando, então ele não está podendo participar dos cultos, mas ele fica da casa dele como diretor, né, Gildenes? Ele fica só nos bastidores e fala, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque ele cuida, né? Ele juntamente com o Gildenes e o Luiz Felipe, que cuidam dessa parte do som da igreja. E hoje, o Gildenes, obrigado, teve que se virar. Ele e a Milene tiveram que, e eu também, né? 3, 4 funções hoje. Mas glória a Deus, no final deu tudo certo, né? O som ficou ótimo. E você que está aqui, né, se você foi edificado por essa pregação, esse testemunho, de repente você conhece alguém que precisa ouvir um testemunho desse forte, impactante, é só pegar essa live, que já está no nosso Facebook, Igreja Tabernáculo em Taubaté, e compartilhar essa live, tá ok? Saindo daqui, compartilha essa live, depois nós vamos postar no YouTube também, tá bom, pessoal? Amanhã a gente continua com a nossa jornada de oração. Estamos num propósito que o Senhor Deus colocou no nosso coração, 40 noites de oração, 40 dias de jejum. Estamos orando, pedindo a Deus um avivamento, não somente para a nossa igreja local, mas também para a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, igreja militante, independente de placa, denominação, ministério. Nós estamos pedindo um avivamento a nível global, a nível geral mesmo, a nível universal mesmo, para que Deus possa avivar a sua igreja. A gente está percebendo, eu estou vendo alguns pastores também, amigos, irmãos, estão levando as igrejas a orar. Estou vendo que alguns pastores estão convocando as suas igrejas para 20 dias, 30 dias de oração. Então eu creio que Deus está movendo a sua igreja, porque creio que nós estamos na última hora da igreja aqui na face da terra. Domingo 10 da manhã nosso culto, 10h30, né? 10h30 da manhã. E domingo 19h30 o nosso grande culto também de louvor, adoração e pregação da palavra. Vamos nos colocar em pé. Evangelista Vanderlei estará orando, finalizando, e também dando a bênção apostólica. Pastor auxiliar, evangelista é só o título só, na verdade ele é um pastor auxiliar. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer pela palavra, queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ó Deus, que opera milagre em nossas vidas. Por isso nós queremos ser gratos ao Senhor. Pedimos a Deus um resto de semana de vitória, de bênção,
Que o Senhor possa nos levar agora em segurança para os nossos lares. Abençoa, Senhor, cada família que tem um compromisso com o Senhor, cada família espalhada por esta terra, que tem um compromisso com o Senhor, cada um, Senhor, cada vida, em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém.